Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. Nesse vídeo, como dissemos no anterior, vamos tratar sobre o Fundeb. Muitos nos solicitaram que fizéssemos uma abordagem, uma análise, uma avaliação da proposta aprovada na Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado. Muito bem, eu proponho que primeiro, antes de discutir a proposta, que nós possamos fazer um estudo sobre o que é o Fundeb. E ninguém em sã consciência iria discutir ou discordar do aumento importante e necessário dos recursos para a educação. Isso não está em discussão. Vamos estudar, conhecer o que é o Fundeb e por que o Fundeb existe, para que o Fundeb existe. E vamos continuar naqueles dois parâmetros que traçamos desde o início da nossa contribuição: legislação e gestão. Lembrando que legislação tem a ver com o que está escrito e gestão tem a ver com fatos, dados e evidências. Muito bem, então vamos nesse vídeo primeiramente estudar o que é o Fundeb. Então vamos lá. A Constituição, no artigo 212 da Constituição, estabelece quais são os recursos para a educação básica no Brasil. Artigo 212 da Constituição: a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é o que está escrito no artigo 212 da Constituição. Ok? Muito bem. E o Fundeb? O que é o Fundeb? O Fundeb, na realidade, ele foi criado pela Lei 93/94 de 1996, que é a LDB, onde foi criado o Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, naquele momento restrito ao ensino fundamental. Então, o primeiro fundo criado formalmente para os recursos da educação foi o Fundef, lá em 1996, pela LDB, e era restrito ao ensino fundamental. O Fundef durou 10 anos. Muito bem. Lá em 2007, foi criada a lei específica para o Fundeb, a Lei 11.494, de 2007, que aí sim institucionalizou o Fundeb como o fundo da educação aí para toda a educação básica, não mais restrito só ao ensino fundamental, mas desde a educação infantil até o ensino médio. O Fundef durou 10 anos, o Fundeb já existe há 14 anos, portanto, o Fundo da Educação, Fundef mais Fundeb, existem há 24 anos. Muito bem. O que diz a lei do Fundeb? O artigo 1º, parágrafo único da lei do Fundeb diz assim: a instituição dos fundos previsto no caput deste artigo e a aplicação de seus recursos não isentam os estados, o Distrito Federal e os municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino na forma prevista no artigo 212 da Constituição. É o que está escrito na lei do Fundeb. Portanto, está reforçando que o Fundeb deve ser aplicado para a manutenção e desenvolvimento do ensino conforme está na Constituição. Isso está escrito tanto na Constituição como na lei do Fundeb, ok? Muito bem, quando você vai para o artigo 2º da lei do Fundeb, a lei 11.494,
Os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação. Notem como o artigo 1º da Lei do Fundeb reforça de que os recursos dos fundos devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Quando você vai para o artigo 2º da própria lei, diz assim, que destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação, troca ensino por educação. E quem trabalha com educação sabe que é muito diferente o que é ensino e o que é educação. A diferença é conceitual. Todos que trabalham em educação sabem que ensino tem a ver com a aprendizagem, educação tem a ver com formação. Então, o Fundeb descaracteriza, não estou falando de agora, tá? Estou falando da lei de 2007, descaracteriza a finalidade criada na Constituição, trocando a palavra ensino por educação e incluindo a valorização dos profissionais da educação. A valorização dos profissionais da educação não está prevista na Constituição. Não estou discutindo a importância, a necessidade de tudo isso. Estamos analisando e olhando o que está escrito. Portanto, concluindo, na Constituição está escrito que os recursos do Fundeb devem ser destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Quando você vai para a lei do Fundeb, diz que deve ser destinados à educação e valorização dos profissionais. Existe uma clara contradição entre o que está na Constituição e o que está na lei do Fundeb. Isso é a primeira coisa. Muito bem, mas está claro, tanto num como no outro, tanto na Constituição como na lei, que destina-se à educação básica pública. Muito bem. Educação básica pública, segundo a Constituição e a LDB, é de responsabilidade dos estados e dos municípios. Quando nós vamos analisar legislação e gestão do Fundeb, temos que considerar de que esses recursos são provenientes de estados, municípios e uma complementação da União para atender os alunos da educação básica pública, estadual e municipal. Ok? Então, muito bem. Quantos alunos nós temos na educação básica no Brasil? Durante esse período aí da discussão da nova proposta do Fundeb, falou-se muito em 56 milhões de alunos. Isso não corresponde à realidade. Gestão tem a ver com dados e fatos concretos. 56 milhões de alunos é da educação básica no Brasil. A educação básica pública de estados e municípios, que é do que se trata o Fundeb, são 38.334.654 e não 56 milhões. Muito bem, nesse período de 2007 a 2019, período de vigência do Fundeb, nesse período, segundo dados do Censo Escolar do INEP, nós perdemos 8.123.657 alunos, é o número do INEP, da evasão da educação básica pública no Brasil, no período do Fundeb, 2007-2019, 8.123.657 alunos que deixaram a escola. E nesse mesmo período, há uma diminuição de 61.646 professores. Diminuímos 8 milhões de alunos, diminuímos 61 mil professores. Quais foram os resultados da educação neste mesmo período, 2007, 2019?
O detalhamento desses dados vocês podem encontrar no nosso vídeo número 12. Aqui vamos destacar apenas aqueles que têm a ver ou teriam a ver com a aplicação dos recursos da educação. Muito bem. Dos 26 estados, mais o Distrito Federal, os resultados do IDEB de 2007 a 2017, 2017 foi o último resultado do IDEB. No ensino médio, 92% dos estados ainda estão abaixo da meta do IDEB no ensino médio. Nos anos finais do ensino fundamental, 70% dos estados estão abaixo da meta. Isso é resultado do IDEB no período de vigência do Fundeb. Quantos estados recebem a complementação da União? 9 estados. Todos eles dentro das regiões Norte e Nordeste. Muito bem, quais os resultados do IDEB desses 9 estados que têm a complementação da União, dos 10% da União, no Fundeb? Desses 9 estados, o que tem o melhor resultado no IDEB do ensino médio, o resultado é nota 4. Numa escala de 0 a 10 do SAEB, o estado de melhor resultado dentre os 9 que recebem complementação da União tem nota 4. E atenção, entre os 27 estados, contando o Distrito Federal, entre os 27 estados, os 2 com piores resultados no IDEB do ensino médio estão dentre os 9 que recebem a complementação da União. Então, os 2 estados com piores resultados no IDEB do ensino médio, e se o melhor tem nota 4, os 2 de piores resultados têm nota 2,8 e 2,7, dentre aqueles que recebem a complementação da União. Muito bem. Em 2014, a Folha de São Paulo publica uma pesquisa que aponta como detalhe que o Fundeb triplica, mas não melhora os resultados. E, em 2016, estudo do Tribunal de Contas, publicado em 7 de março de 2016, aponta que os municípios que mais gastam não têm melhores resultados. Então, vejam bem, nós estamos apenas analisando, olhando, avaliando, buscando entender o porquê que não se consegue identificar dados e fatos que configurem o impacto dos recursos do Fundeb na melhoria dos resultados da aprendizagem no Brasil. Desculpe. Então, esse é o primeiro olhar. Esse é a primeira forma de enxergar o Fundeb e a qualidade da educação oferecida para todos no Brasil. Muita coisa foi dita durante esse período agora, que em função de perguntas que me fazem e de pedidos de esclarecimentos, eu sempre gosto de responder dentro deste olhar como contribuição. E uma das questões que me enviaram foi essa. Vencimento do Fundeb irá paralisar a educação pública no Brasil. Escolas vão fechar. 52 milhões de alunos podem ficar sem aula. Bom, isso não corresponde à realidade. Primeira coisa, não são 52 milhões da educação básica pública no Brasil, segundo dados do INEP, são 38 milhões. Segunda coisa, que as escolas iriam fechar, não teria aula em função do término do prazo de vigência do Fundeb. Isso também não é realidade. O Fundo da Educação, considerando também o Fundef, existem há 24 anos, e antes disso as escolas funcionavam, a educação existia,
os professores trabalhavam com todas as dificuldades, mas não paralisaram as escolas antes da criação dos fundos. As escolas funcionavam. O que garante os recursos para a educação não é o Fundeb. O que garante os recursos para a educação é o artigo 212 da Constituição. Mesmo sem a prorrogação do Fundeb, União, estados e municípios continuariam com a obrigação da aplicação dos recursos determinados na Constituição. Alguns, aqueles que têm a complementação, seriam mais afetados? Sim. Teriam mais dificuldades? Sim, mas são 9 estados. Os outros continuariam normalmente com as mesmas dificuldades, mas não teriam por que fechar as escolas. Muito bem. O novo Fundeb passa a incluir todos os profissionais da educação e não apenas os professores. Isso também não é realidade. Já nesse Fundeb que está em vigor, na Lei 11.494, no artigo 22, diz que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, e não professores. Então, já nesse Fundeb atual, existe sim a contemplação dos profissionais da educação. Ok? Muito bem. A ideia foi dar conhecimento ou esclarecer o que é o Fundeb, para que serve o Fundeb, os resultados da educação no período do Fundeb e etc. e tal. No próximo vídeo, vamos tratar da proposta aprovada na Câmara, os seus benefícios, as suas consequências do novo Fundeb, sempre nos mesmos parâmetros da legislação, o que é que está escrito na nova proposta do Fundeb, o que está escrito, e analisar a gestão do aumento desses recursos para o Fundeb. Isso no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado.